Que bom. Grazi já entrou aqui, vou chamar ela. Ah, que bom, o som tá ótimo. Qualquer coisa, dá um alerta aqui pra mim. Boa noite todo mundo que tá entrando. Bom, hoje nós vamos conversar com a Grazi. Eu vou convidar ela para entrar e depois apresento ela melhor. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí. Hum. Amor, me ajuda aqui. Como é que eu convido a Grazi? Acho que é aqui, né? Aqui. Achei. Oi, Grazi. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo. Tá me ouvindo? Tá me Tô, vendo? tô sim, você. Tudo também. Bom, então deixa eu apresentar aqui, fazer as primeiras apresentações. Boa noite a todos novamente. Eu sou a Natália, sou fonoaudióloga, tenho o canal Unidiverso, sou mãe de três, sou pós-graduanda em inteligência parental, sou autista e esse canal tem o objetivo não de falar só de autismo, mas de saúde emocional e qualidade de vida de uma forma geral, criação de filhos, enfim, tudo que vá beneficiar aí o nosso dia a dia, principalmente das mulheres, mães profissionais. E é com muito prazer, uma honra que hoje eu tô aqui com a Grazi. Depois vocês vão saber a importância dela nesse meu processo. A Grazi é farmacêutica, bioquímica, acupunturista. Tem mais um monte de coisa do currículo dela que eu nem dou conta de falar tudo aqui. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a acupuntura sistêmica, o que é, para quem ainda não conhece, se tem alguma diferença da acupuntura convencional, como ela pode beneficiar de uma forma geral todas as pessoas, em especial algumas pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade. Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Fiquem à vontade para perguntas, eu vou tentando ver aqui. Qualquer coisa dá uma sinalização se eu perder alguma coisa, me ajudem. Mas é um bate-papo. Obrigada, Grazi. Quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Queria agradecer o convite, falar que foi uma honra ser convidada. Fiquei muito feliz. Sou muito feliz de ter participado do seu processo, de ter contribuído um pouquinho. E vamos lá, vamos bater esse papo gostoso aqui. Prazer é meu. Não foi só um pouquinho, não, viu, gente? A gente vai conversar sobre isso. Bom, primeira coisa, como eu venho no canal falando muito sobre autismo, eu quero esclarecer, assim, desde o início, que não estamos propondo uma terapia pro autismo, tá bom, gente? É bom deixar claro, porque como é um tema que tá muito em evidência, pode gerar algum mal-entendido. Até porque não existe um tratamento para o autismo. Nenhum deles. Hoje se fala muito até de um tipo de tratamento que é o padrão ouro para o autismo. Eu tenho muitas restrições em relação a isso, porque as coisas, na minha opinião, não são bem assim. Então a gente não trata o autismo, até porque não tem cura. Mas o autismo não é uma doença, mas quando a gente não reconhece, não entende e não conduz, nós ficamos doentes. Nós, familiares, quando você tem uma criança autista, então, até falei isso esses dias pro meu marido, o autismo não é doença, mas a gente fica doente. Então, tem muitas comorbidades, como ansiedade, depressão, toque,
questões intestinais, vou falar daqui a pouco melhor sobre isso. E a proposta da acupuntura é como uma terapia complementar, um tratamento complementar, porque eu acredito muito, quero que a Grazi fale sobre um pouquinho sobre a associação mente e corpo. A gente não pode dissociar isso. E até falei com a Grazi, né, que não é só uma questão de mente e de corpo. A acupuntura traz um equilíbrio energético entre essas questões também, né, Grazi? Sim. Então, é isso que a gente vem conversar um pouquinho hoje, para a gente não ser negacionistas com um tanto de coisas que podem beneficiar o nosso dia a dia, nossa saúde, nossa qualidade de vida, né? Então, fala um pouquinho para a gente, Grazi, dessa questão do equilíbrio energético, como que a acupuntura pode beneficiar nesse sentido. Primeiro eu vou falar um pouquinho, Natália, sobre o que vem a ser a acupuntura em si. A acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa, né? E ela é um sistema que ele trata o indivíduo através do estímulo, através de agulhas. Atualmente, com a evolução, claro, a gente tem outras alternativas, que não são somente as agulhas, mas a gente faz estímulos em locais por onde ocorre esse fluxo energético. Então, cada ponto que a gente estimula com essa agulha nada mais é do que um pontinho onde passa esse fluxo energético no nosso corpo. Lembrando que esse fluxo energético ele ocorre durante o dia todo, às 24 horas, tá? Ele é conhecido como maré energética. São ciclos e a cada 2 horas esse ciclo energético ele estaciona num órgão e numa víscera. Então, a acupuntura, no modo geral, ela tende a querer tratar o indivíduo para eliminar essas estagnações que ocorrem, né, onde esse fluxo estaciona, tá? Quando o paciente vem fazer o tratamento, eu observo o paciente no todo. Aí onde que vem a diferença da acupuntura tradicional da acupuntura sistêmica. A acupuntura tradicional, o paciente chega e ele relata o que ele quer, por exemplo, dor. Estou com dor na coluna. Vou realizar protocolos para aquela dor e só isso. Agora, quando eu falo na acupuntura sistêmica, eu vou observar o paciente como ele está naquele dia. Mesmo que ele venha tratar uma dor, eu nunca vou deixar de harmonizar mente e corpo. Então, esse equilíbrio energético, essa harmonização energética é o que vai levar o paciente ao processo de cura, tá? E a acupuntura auricular, ela é um microsistema. O que é isso? A orelha, ela interliga aos órgãos e vísceras e eu vou estimular esses pontos. Então, durante o tratamento, eu faço acupuntura sistêmica, complemento com auricular e o paciente vai embora para casa com os pontinhos estimulados e ficam durante 7 dias. Então, eu posso fazer só auricular separada da sistêmica? Posso, mas eu gosto muito de associar as duas, que eu observo que o resultado é bem maior e mais complementar, tá? Aproveitando aqui, Natália, uma coisa que quando foi iniciar há séculos atrás o estudo da acupuntura, para ela se tornar uma teoria com embasamento científico, não foi, foi passado por todos os processos que uma ciência precisa passar para ela se tornar e ter comprovação. Então, ela não foi igual muita gente acha que a acupuntura é coisa mística, vem de misticismo, não tem nenhum embasamento, não. Foi feito observação, análise, teve comprovação, conclusão. Atualmente, com a evolução, já fizeram até
algumas pesquisas em que, durante o tratamento de acupuntura, fizeram ressonância magnética e observaram o que muda no organismo da pessoa. Então, existem vários artigos. Eu estou falando isso porque, apesar de ser muito pouco, mas ainda existe aquela crença que a medicina chinesa é ligada a um pouquinho de misticismo. Tá? Até mesmo quando as pessoas veem assim, o símbolo da medicina chinesa, que é uma das teorias que a gente usa para tratamento, que é o Yin e Yang. Deixa eu mostrar que é esse aqui, ó. Uhum. E nada mais é do que o complemento, né? Mente e corpo, né? Mente e corpo. Tudo está interligado. Eles ligam a bem, mal, tem várias teorias por aí, como se não fosse uma ciência comprovada, né? Então, aproveitando que eu falei do Yin e Yang, é uma das teorias que a gente usa para tratamento, no qual está ligado às estações do ano, a uma pessoa ter extremidades mais frias, outra ser mais quente. Quem é mais quente é muito yang, fria é muito yin. É uma terminologia um pouquinho complexa, mas só para vocês conhecerem um pouquinho dos termos. Mas o que eu uso para o tratamento mesmo é a teoria dos 5 elementos, que são os 5 elementos da natureza: madeira, terra, fogo, metal e água. Que quando eu faço a análise do paciente, eu tento ver o que eu estou precisando harmonizar naquele dia. Ligado, claro, ao processo físico e emocional. Perfeito. É isso mesmo. Até eu conversando com meu marido, ele falou que queria saber essa questão do embasamento científico, né? Então existe, né, Grazi? Existe sim. Inclusive, tem vários livros hoje já com comparações entre tratamentos ocidentais, que é da nossa medicina, com os orientais e com resultados, tá? Uhum. E, inclusive, a gente tem muita segurança. Eu tenho muitas. Quando eu vou fazer um tratamento, ele é complementar. Essa palavra ela é muito importante. A acupuntura ela é integrativa. Eu não estou deixando o paciente, não vai deixar de fazer o tratamento que ele faz com um profissional. E muitas vezes tem aquele paciente também que não quer procurar o médico tradicional, o ocidental. E é necessário. Uhum. Então é sempre com muita cautela, com muita observação. Cada caso é um caso. E com muito cuidado, com muito zelo, né? Com certeza. Ô, Grazi, e você é farmacêutica, né? É, E aí a gente pensa, né? Farmacêutica, a gente já pensa em remédio, né? Em alopatia. sim, Você trabalhou muitos anos com homeopatia também, né? Numa sim, farmácia de manipulação. sim, sim. E aí, como é que foi esse processo, né? Esse seu interesse pela acupuntura, de se afastar um pouquinho dessa questão de medicamento, né? De uma questão de tomar medicamento e se interessar por essa questão mais energética, mais integrativa e mais sistêmica. Como é que foi esse seu processo? Então, eu trabalhei em várias áreas da farmácia, desde hospitais, a manipulação e drogarias. Que eu observei quando eu trabalhei, quando que eu me deu essa, vamos falar assim, esse estalinho, vou mudar. Quando eu trabalhava, principalmente em balcão, eu observei que existe principalmente uma automedicação muito excessiva. As pessoas estão depositando qualquer sensação do organismo no medicamento. Então, o uso abusivo, a automedicação e principalmente o uso de medicamentos não orientado ou mal orientado, eu comecei a observar que muitas pessoas estavam adoecendo muito mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu queria ajudar de outra forma. Os medicamentos são excelentes, gente. Nossa, não estou falando que eu sou contra. Adoro, adoro minha área de farmácia. Porém, a gente sabe que o uso abusivo, inadequado, produz uma série de efeitos colaterais, de interação medicamentosa. E eu queria ajudar as pessoas de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, quando eu Uhum. comecei a estudar, eu comecei fazendo alguns cursos,
mais curtos para ver se realmente era aquilo que eu queria, se eu tinha mesmo uma aptidão para aquilo. Fui, me apaixonei, foi onde eu decidi fazer a especialização. Gosto muito do que eu faço, nossa, com muito prazer mesmo. E o mais importante, vejo o resultado, ouço as pessoas com resultado. Isso é muito gratificante. Então foi assim, foi Nossa, essa a minha mudança da área. não foi uma questão assim de alguém, de família, de alguma referência, influência, foi seu mesmo. Foi meu. Eu já admirava, já gostava, só que eu não tinha nenhum conhecimento aprofundado sobre. E foi onde eu fui buscar, que eu queria até mesmo me convencer disso, né? E para a gente praticar, a gente tem que ter certeza daquilo. E foi onde Uhum. eu busquei, nossa, gostei muito e tô aí Nossa, nessa área. ainda bem. E o que você falou sobre a medicação é muito importante, porque eu acho também que as pessoas depositam toda a responsabilidade numa medicação, né, Grazi? Nossa, E demais da conta. Muitos, às vezes, nem sabem o porquê, virou por uma que tá rotina de tomando usar aquele medicamento. Tá sem dor, tá isso? tomando medicamento. Isso. E uma medicação vai sobrepondo outras. Quando você chega com 40, 50 anos, você já está com uma medicação em cima da outra, porque vai causando efeito colateral, e aí você vai tomando outro. Então, realmente, não é ser negacionista com a alopatia de forma alguma, Não, de jeito porque nenhum. é fundamental essa evolução da ciência, né, da medicação, igual o antibiótico, que é maravilhoso, só que precisa ser muito bem prescrito, não é ser Com usado igual água, certeza. igual está sendo usado hoje em dia, né, Grazi? Sim, os anti-inflamatórios que. Anti-inflamatórios, você não precisa nem de receita. Exatamente. Vou até contar uma história do que eu trabalhava na uma das últimas drogarias que eu trabalhei. Todo dia ia o senhorzinho comprar uma cartelinha de um anti-inflamatório e relaxante muscular. Todos os dias. Duas cartelinhas. Aí passou um tempo, eu falei, gente, eu vou ter que ser invasiva. Vou ter que perguntar, porque não tem. É muita coisa. Duas cartelas, 8 comprimidos, né? Tava passando a quantidade. Aí eu perguntei se era para ele. Ele falou assim: não, não é. É para minha sobrinha. Eu falei: o que ela tem? Não, ela não levanta, tem um problema no joelho. Falei assim: você sabe que esse medicamento a longo prazo vai trazer sérios problemas de estômago, renal? Ela não pode. Tem que ver, ou tomar só um analgésico, né? Tá, continuou comprando mais uns dias, depois ele sumiu. Falei: pronto, né? Fui invasiva, né? Perdi o cliente, pelo menos orientei, né? Passado um tempo ele voltou lá. Chegou: moça, vim te contar. Minha sobrinha foi internada, quase morreu com úlcera. Olha, O médico falou que foi do remédio. olha. Então, assim, né? Só para E eu acho exemplificar isso. engraçado o tanto de medicação que as pessoas falam assim, não tem efeito colateral. Não existe isso, Grazi. Tô Não errada? está errada. Todos têm. Todo medicamento Todos tem efeito têm. colateral. E Todos. até uma das coisas que me fez procurar a acupuntura não foi nem a questão assim das comorbidades, não, do autismo. Foi por uma questão é, ginecológica, né? De endometriose, Foi mesmo. né? Que eu tava Foi. sem saber o que fazer. E, e um dos profissionais que eu procurei, que eu até confiava muito nesse profissional, me pediu para tomar uma medicação. Eu falei, mas por quê? Né? Por quê? Porque assim, gente, o corpo é nosso, a gente tem que cuidar com muito carinho, com muito respeito. Não é Sim, porque um profissional falou, toma, você sai tomando, né? Eu sou sim, assim, a Grazi sabe tanto que eu sou resistente. sim. É, Aí o profissional falou pra mim: ah, toma, mal não vai fazer. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente para. Eu falei: opa, falei, de jeito nenhum. Então foi o grande start, assim, de que eu falei: não, gente, a medicação não é pra isso, né? Então a gente Nossa, precisa ter. agora que você falou, que eu tô lembrando, verdade, quando você começou. Foi. Porque eu tava assim, vou fazer cirurgia, não vou fazer cirurgia, não sei o que eu Sim, faço, o que tá acontecendo. Né? E aí começa, toma remédio para isso, toma remédio para aquilo, e não dá pra gente fazer, não dá pra gente
ter essa irresponsabilidade com o nosso corpo, porque não existe medicação sem efeito colateral, Sim. não existe. E o efeito colateral ele pode acontecer a longo prazo, pode ser Isso. meses ou anos, né? Uhum. Então, assim, as pessoas têm que ter cuidado, né? Para ter uma velhice melhor, né? Uhum. Porque hoje a gente tem uma expectativa de vida assim, maior, né? Só que qual a qualidade de vida que as pessoas estão tendo, né, Grazi? Isso. Aí é que tá a escolha, Não é só viver né? mais. Sim, você quer tratar a causa, você quer só amenizar sintomas, né? Uhum. Aí é que tá o segredo. Eu quero ver meus netos crescerem, mas você quer levantar da cama? Isso, Né? Você quer exatamente. correr com seus netos? Isso, Então, assim, tem que mudar, tem. né? É de dentro para fora. É saúde física, emocional, é Sim, alimentação, porque a maioria coloca toda a responsabilidade na indústria farmacêutica e não dá para ser assim, né? total, total. Muito bem, você já falou um pouquinho da diferença da cultura sistêmica, né, Grazi? Só fala, você já falou também sobre isso, que não é um protocolo fechado, mas fala um pouquinho dessa questão da personalização, né, do Sim, atendimento. Não sei se é assim que você nomeia, sim, mas eu, por experiência própria, assim, não tem uma coisa que você fez para mim há tantos meses e é esse. Cada dia que eu chego lá é uma avaliação, é um direcionamento para aquele dia, né? sim. Então, acho importante falar sobre isso. Quando o paciente vem fazer fala assim, o tratamento, passa por uma avaliação, né? Essa avaliação é uma conversa, eu vou ouvir a queixa do paciente, mas vou fazer uma série de perguntas para ele. Dentro dessas queixas do paciente, dessas perguntas, de como ele está se sentindo, A desde sessão de fisicamente, terapia já está no pacote, viu, gente? tem uma parte terapêutica, desde fisicamente até a parte emocional, eu ouço se ele já teve problema de saúde diagnosticado por médico, faz uso de medicamentos, o que, que ele faz para. Se ele pratica se faz algum lazer, se faz atividade física. Eu falo que o tratamento de acupuntura, a medicina chinesa, a gente vê o indivíduo no todo. Não adianta o indivíduo chegar aqui para mim falar que está numa crise de estresse agudas, só que ele está vivendo num meio que está causando tudo isso. Não estou falando que eu vou falar, pede as contas do trabalho, não é isso. Mas se for o trabalho, no caso. Mas eu vou tentar, né, clarear, ver o paciente enxergar o que está causando aquilo. E após essa conversa, eu faço a avaliação da língua. A língua também é um microsistema de tratamento. A língua conta para mim como que o organismo está, como que os órgãos estão, se está trabalhando, se está em excesso, em deficiência. Então, eu consigo, é um meio de diagnóstico que eu uso, a avaliação da língua. Feito isso, depois eu vejo o pulso, que é o pulso chinês. Não, eu falo pulso chinês para não confundir com o pulso ocidental, para o nosso pulso radial, né? Uhum. Esse pulso eu vejo também a mesma coisa que eu consigo ver com a língua, é como se eu estivesse também fazendo uma outra análise através do pulso, tá? Eu consigo avaliar como que os órgãos e as vísceras estão trabalhando. Depois disso, de toda essa análise, é aí que eu vou montar o tratamento, de acordo com como o paciente está naquele dia, tá? Então, muitas vezes o paciente vem fazer um tratamento coluna, tá? Com crise de hérnia de disco. Eu nunca vou tratar somente a hernia, não, eu preciso tratar o todo, né? Às vezes na conversa eu vejo por que ele entrou naquela crise, né? Ele está num pico de estresse fora de série. Ah, então você não vai tratar a dor? Não, eu preciso regular essa parte dele emocional primeiro, consequentemente ele vai melhorar a dor. E feito isso, eu coloco também as técnicas de anestesia, analgesia para esse caso de dor. Mas eu verifico, o tratamento é individualizado. Cada dia que o paciente vem aqui, ele vai ser avaliado. E uma coisa importante falar, a acupuntura ela é um tratamento.
Ah, mas você está falando que eu tenho que ir toda semana, eu tenho que ir de 15 em 15 dias. Não estou falando isso. Quando o paciente chega com alguma queixa, ele precisa ser tratado. Então, eu vou estar avaliando e ele também vai perceber até quando ele precisa, quantas vezes ele precisa. Uhum. Feito isso, ele saindo daquele quadro crônico, eu posso continuar assim, eu tenho vários pacientes que aí entram na acupuntura preventiva. O que que é isso? Fazem para manter o corpo em harmonia. Porque a gente não consegue, gente, a vida da gente é uma loucura, né? A gente Uhum. não vive pleno, né? Então, um segundo, tudo acontece. Então, eles vêm mensalmente, relatam como tá, e eu harmonizo. Piorou, teve piora, é alguma doença crônica, ele volta a fazer com mais sequência. Mas eu gosto, estou aproveitando para frisar a importância de um tratamento. A acupuntura é um tratamento. É contínuo e a longo prazo, né, Sim, Grazi? sim, Até porque tem que ter o envolvimento também do paciente, né? sim, muito importante isso que você falou. É muito importante a entrega do paciente, do Isso. tratamento, né? Confiar. Eu falo assim, é uma confiança. Eu falo que a troca energética, ela começa já na conversa, ali, Uhum. naquela confiança que você deposita no paciente. E é uma entrega mesmo. Vou ler aqui, a Mariela falou, grava, foi e é a melhor profissional na área farmacêutica que já trabalhei. Mega Ah, inteligente, estudiosa e investigativa. Sucesso sempre. eu Beijos. trabalhei com a Concordo. Mariela na farmácia de manipulação. Beijo. A Solange Gabriel ama acupuntura e minha acupunturista Minha Graziella. paciente. Acho que é a Marcela do Café da Praça mandando vários corações. Ah, O Marinho, vocês arrasam. Obrigada. Mário. A Fran também me recetaram muito anti-inflamatório nos últimos tempos. Resultado, gastrite muito forte há meses. Olha só, Anti-inflamatório é um perigo mesmo, né? muito. Nossa Senhora. Olha só a importância. A Fran tá perguntando quanto tempo demora, em média, para as sessões começarem a surtir efeito no caso de dor crônica, por exemplo. É, vai depender há quanto tempo o paciente está apresentando essa dor crônica, Uhum. o tipo de dor, né, o local, mas na grande maioria das vezes ele já nota diferença já na primeira sessão, tá? Hoje eu vou fazer um depoimento aqui. Hoje eu fiz acupuntura de manhã e eu cheguei quase sem conseguir andar hoje, de tanta dor que eu tava, né, Grazi? Nossa, eu tava arrebentada. E eu saí de lá, Grazi, nem te falei. Ah, Depois que eu lembrei que eu tava com dor, porque eu já saí, eu não tava sentindo mais que dor. coisa boa. Não, Porque. isso E é é muito bom verdade, viu, ouvir. gente? Porque eu sou super São Tomé, né? Que eles falam que só que quem que é São Tomé? Tem que ver para crer. Isso É, mesmo. porque assim, a minha família, minha família da minha avó paterna, é uma família de acupunturistas, né? Meu tio-avô tinha livro escritos, trabalhou a vida toda com isso. E eu não tinha essa entrega mesmo para esse processo. Já fiz algumas vezes, porque meu intestino sempre foi muito ruim, mas eu não tinha não fazia com entrega, acreditando naquele processo, sabe? Sim, Acho que eram crenças assim também, né? E depois que eu comecei a me conectar mais com algumas questões minhas, conectar mais com o ambiente, com a natureza, com coisas mais subjetivas, mais energéticas mesmo, hoje eu consigo, assim, estar 100% nesse processo. Então, eu sinto mesmo essa melhora muito rápida. E no começo, que eu ainda não entendia muito bem, às vezes eu falava para a Grazi, eu falava assim, o que que é esse pontinho aqui que você colocou? Aí ela falava para que era? Eu falava porque doeu a semana inteira. Então, assim, o ponto que você precisa trabalhar mais é o pontinho que dói na orelha, né? Ajuda eu a falar isso isso, daí. exatamente. Quando a gente faz acupuntura auricular, a gente eu tenho uma tríade que eu sempre sigo, que é importante harmonizar, né? Rim, sistema nervoso e o Sheimen, que é
um ponto que ele ajuda a farejar problemas, e os demais pontos de Esse acordo meu com aí dói demais, esse o que seu fareja dói problema. toda vez. Então, quando o organismo ele está precisando, está em desequilíbrio, o ponto vai trabalhar e vai latejar e vai doer. Eu tenho pacientes que não deixam fazer aurículo. Falam, não, não dói demais. De madrugada eu acordo xingando, não faz não. Aí eu só faço a sistêmica, Mas você mas é um tem. tratamento complementar. E na orelha você não coloca agulha, né, Grazi? Como Sim, é que sim. chama isso que você A, coloca? a acupuntura auricular tradicional, né, a pioneira, é feito com microagulhas. Só que eu fiz um curso que os cristais, eles têm ação semelhante à agulha, porém, causam menos desconforto, principalmente na hora de dormir, caso você esqueça e aperte a orelha. Uhum. Então, eu opto por fazer com cristais. Tem as agulhas para pacientes conservadores que querem, mas eu opto quase que mais de 90% eu faço com os cristais. Uhum. Aqui tá Lenciana, eu não sei qual que seria o nome. Grazi é Ah, ótima, excelente profissional e ser ela humana. é linda. Verdade. Eu trabalhei com ela na vigilância, na farmacinha, ela é coordenadora da vigilância. Ela é um amor, adora a Ana. A Bia, você conhece a Bia? Ai, meu Deus, quem será, hein, Bi? Tá batendo palminha aqui pra você. Um beijo, Bia. O Marinho tá perguntando, o tratamento continua. Não, não sei se é pergunta, peraí. O tratamento continua além da sessão, como controle de respiração, rotina de cuidado e higienização do sono. Acho que ele tá afirmando, né? Sim, o Mário eu brinco com ele que ele é meu paciente VIP. Ele não Ah, mora aqui, ele mora em São Paulo e quando ele vem pra cá, ele já manda mensagem, tipo, eu preciso arrumar um horário pro Mário. E ele tá falando isso, que vai além só do tratamento, né? Na conversa, olha lá. aprendi com a Graça. Ah, vai muito além. Eu tento corrigir aquilo que eu vejo que está fazendo mal para o paciente. Vida desregrada, dorme muito tarde. Eu falo, opa, como que você quer cuidar da sua ansiedade se você não dorme bem? Então é todo um conjunto, né? É, com certeza. A Bia, beijo também, Bia. Muito bem. Grazi, vamos falar um pouquinho específico do autismo agora? Eu Vamos. tenho querendo marcar horário aqui, mas acho que você não vai arrumar para ele, não, ó. Meu cunhado, Acho que não tem, não, Márcio. ele ficou de férias 40 dias, eu não arrumei horário para ele, por isso que ele tá falando isso. Ah, entendi. Sabe, acontece. Falando assim, como a gente disse que não é um tratamento, né? A gente tá falando de tratamento para autismo, mas as comorbidades do autismo, principalmente quando você tem um diagnóstico na vida adulta, você geralmente suspeita disso porque você já está com crises de ansiedade, com sintomas de depressão, mas que não caracterizam um quadro de depressão. Depois até, Grazi, se você puder falar essa percepção que você teve em relação às minhas queixas também, alterações gastrointestinais, alterações hormonais, as alergias, porque a acupuntura também atua muito no sistema imune, né? No sistema Sim, imunológico, sim, é, burnout, tensões, dores musculares. Então, tudo isso são comorbidades que podem acontecer num quadro de autismo, mas assim, isso também acontece em diversas outras situações, né, sim, Grazi? sim. Como que a acupuntura pode ajudar nesses processos? É, aproveitando já para falar de como foi o processo no seu caso, quando eu estava atendendo a Natália, até então, a Natália não tinha um diagnóstico, né? Antes dela começar a procura dela, como eu acompanhei, eu sentia ela com uma agitação interna, assim, e sofrendo. Eu via que ela estava sofrendo, que ela não entendia o que estava acontecendo com ela. Ao mesmo tempo que ela tinha todos esses sintomas, ela não tinha nenhum, ela tinha um separado. Um dia ela estava melhor, outro dia. E, e eu não conseguia falar assim, não, a Natália tem depressão, ela está depressiva, ela tem crise de ansiedade. É, uma vez ela relatou, nossa, eu tô explodindo, não tô aguentando.
Só que eram relatos, como que eu vou falar? De momentos específicos, em Uhum. determinadas situações. Não eram constantes aqueles relatos. E hoje mesmo eu falei para ela, eu falei assim, até esqueci a palavra que eu usei, falei, Natália, você me fez buscar e ir além. Porque quando eu estou atendendo o paciente, eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu utilizar determinados tipos de pontos e eu não tiver certeza daquilo que o paciente tem, eu posso estar gerando uma piora, tá? Uhum. No caso do paciente, o quadro de depressão não diagnosticado ou ele não me relatou, eu usar um ponto para que deprime mais ainda, eu vou estar, digamos que, afundando mais o paciente. Então eu tive que ter muita cautela com o tratamento da Natália, nesse caso, Uhum. né? E até fugi da tua pergunta, né, que você tinha me feito, o que você perguntou? Dos sintomas, né? Porque Ah, igual sim, outra sim. coisa que eu tinha também quando eu comecei com você era a minha psoríase, que ainda estava muito atacada, Ah, né, Grazi? foi mesmo. Então, só para as pessoas entenderem, porque Sim, assim, não é só na orelha, não pega os pontinhos da orelha, você coloca, aí são agulhas mesmo, né? Não sei se tem sim, outro nome, sim. mas É, você coloca até na região abdominal, nos pés, aqui na sim, mão, na testa, na sim, cabeça. Então, sim, durante a sessão, tem aplicação em vários pontos do corpo, né? sim, isso E aí a mesmo. gente vai para casa só com os cristais na Sim. orelha. As agulhas, depois que eu monto o tratamento, a agulha, quem é muito observador já percebeu que tem uma sequência, tem um início do tratamento, onde eu coloco as agulhas no início, e um término. E tem a sequência que é bilateral, dos dois membros, as duas pernas, os dois braços. Então, isso tudo tem a ver com como que o fluxo energético ocorre no organismo, tá? Voltando as comorbidades que você falou do autismo que eu trato, no caso, eu observo como que o paciente está naquele dia e o que ele me relata, tá? Eu já tratei crianças já com diagnóstico pronto, já, e outras que não, e eu notei muita melhora. O que mais me tem procura, que é o mais o relato, é a ansiedade, que é uma coisa que não é só uma ansiedade, é uma confusão mental É aleatória, uma né? desregulação emocional. Isso, E, exatamente. e nós É, temos também a questão da disfunção executiva, da disfunção executiva e de racionalizar tudo, de trazer tudo para a mente, com pensamentos intrusivos e frequentes, um em cima do outro. Acho que foi ontem, anteontem, meu marido até te contei, né? Ele falou assim: fala para mim, o que que você está pensando? Eu falei: eu não tenho vocabulário para isso. É sim, tanta coisa, é tanto pensamento, do nada, igual o Theo fala muito só, do nada o negócio começa a pipocar na tua cabeça, um e outro, que eu não tenho vocabulário, não tenho linguagem suficiente para expressar tudo. Então parece uma crise de ansiedade, mas é muito diferente. É uma sim, desregulação, uma disfunção executiva mesmo. sim, sim. E essa a fase de que você de encontrar, de chegar até o seu diagnóstico, que você optou por não fazer uso de medicamentos, nem mesmo os fitoterápicos, eu considero que foi muito importante mesmo. Você ter clareza nos seus sentimentos, clareza, não mascarar nada, porque se você está medicado, principalmente com o ansiolítico, ia mascarar determinados sentimentos, sensações, que você não ia conseguir relatar e chegar ao É, teu diagnóstico, né? exatamente. Ia mascarar. E eu falava para eu falava, eu preciso sentir. Eu preciso Sim, entender. sim, Eu não quero diminuir nenhuma sensação porque eu preciso entender. sim, O autismo na mulher, ele tem o mascaramento, a camuflagem ao longo da vida, né? Principalmente nível 1 de suporte. Então, até as terapias convencionais que eu fiz na área de psicoterapia, é, estavam me gerando mais dificuldade no sentido de que, como eu não tinha diagnóstico, não entendi o que estava acontecendo,
eu tentava normalizar comportamentos, sensações e emoções para parecer mais coerente e mais típica, né? Só que isso dentro de mim ia ficando muito pior, porque já comentei até com você, né, Grazi? Coisa assim, não, tá tudo bem, parecer muito adulta, parecer muito madura, muito compreensiva, para não ter aquela desregulação na frente das pessoas. Você vai Sim, falando, meu Deus do céu, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo sustentar isso. sim, Então é muito angustiante, né? Então eu sim, não queria nenhuma medicação porque eu precisava deixar isso aparecer no meu corpo. Eu precisava entender o que estava acontecendo e receber esse sentimento sem o meu auto-julgamento, a minha sim, autocrítica, sabe? Olha, eu estou sentindo isso. Ah, mas a situação foi isso, você está sentindo isso? Então tá, então eu preciso sentir para eu poder entender, né? Porque sim, a gente tem essa questão de querer minimizar, de querer falar que o teu sofrimento não é compatível com o que aconteceu com você, com o tamanho do problema. sim. E isso é muito pessoal em todos os casos, Não, né? é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando o paciente chega aqui, principalmente em casos de depressão, nesse caso, que é uma coisa que não é palpável, né? É. E a dor dele parece que nada na vida mais tem solução. E aí ele Uhum. fica envergonhado. Aí eu falo assim, a dor não tem tamanho. Falo pra ele, não tem medida. É dele, é a sua, É, né? Então, exatamente. a parte de acolher, do acolhimento é muito importante, porque a gente não consegue medir, não tem parâmetro, não tem uma reguinha para E medir, para né? isso também as pessoas não podem ser imediatistas, né, Grazi? Porque dói, é o que eu falo, dói e tem que doer para você entender. Porque se você já quiser uma medicação para não sentir mais aquela dor, você também não vai descobrir de onde ela vem, Isso, né? Claro, tem exatamente. alguns casos que precisa da medicação imediata para apagar um fogo ali que não tem mais como se sustentar Sim, daquele jeito. Por isso sim, que a gente tem que ter responsabilidade, não ser negacionista nem para um lado nem para o outro. sim, sim, Mas a maioria, eu acho que mais de 90% das pessoas que estão medicadas, se tivesse essa mudança, assim, desse olhar de rotina, de equilíbrio, de sentir o próprio corpo, de sentir o que faz bem, de sentir o que não faz, a gente conseguiria com certeza, sabe, desmedicalizar assim, um pouco a sim. sociedade, Sim. sabe? E existe também o caso, assim, eu atendo os pacientes que já estão em tratamento para problemas de depressão, ansiedade ou outro problema psiquiátrico, mas que em conjunto fazem tratamento comigo. Ou estão Uhum. comigo e eu vejo, não, é químico, precisa de medicamento. Isso. Só que o que acontece? O tratamento complementar, ele é associado, chega até a diminuir a quantidade de medicamentos ou apresentar uma resposta mais rápida, Uhum. uma melhora mais rápida. Então só tem Isso. a agregar, Com né, ao tratamento. certeza. Em qualquer um dos casos, né? Sim, A Lu tá falando que tá amando beijos. Que bom. Beijo, Lu. beijo, Lu. A Viviane, ótima profissional, excelente ser humano. Adoro minhas sessões com a Grazi. A Vivi, gracinha. Ah, legal. Muito bom, gente. Ô, Grazi, você falou um pouquinho, né, essa incoerência, às vezes, nos meus sintomas, né? Que não fechava nenhuma coisa nem outra, não Sim. cabia nem muito num lugar, nem muito no outro. O que que você acha, assim, depois que concretizou o meu diagnóstico para você? Você acha que foi positivo de alguma forma, que impactou de uma forma positiva, não fez diferença? O que que você pensa como profissional? Nossa, impactou muito positivamente, com certeza. Porque quando você chegou e falou, não, Grazi, eu consegui, eu sou isso, me orientou, eu consegui aplicar o tratamento de uma maneira mais segura e efetiva. Uhum, Porque até então eu não conseguia, eu tinha que ter um pouco de cautela com os pontos que eu iria utilizar, uhum, tá? Eu tinha medo de utilizar alguns pontos para ansiedade, mas que poderiam atuar e te deprimir mais se você tivesse algum processo depressivo que eu não estivesse
vendo e sem o diagnóstico, né? Uhum. Então, assim, impactou muito positivamente. Quando você me relatou, foi a sessão que eu consegui, eu lembro direitinho, falei, ufa, hoje eu vou poder. E foi onde me ajudou muito. E hoje eu já vejo de outra forma, já tenho mais segurança. Então, o diagnóstico, ele é muito importante. Sim, É. com certeza, impactou muito positivamente. Hoje em dia eu te atendo de uma outra maneira. É, lógico, eu tinha muito mais. Agora eu tenho mais segurança no que eu tô fazendo, mais ainda. Ah, legal. E muito antes de você saber né, até de eu saber do diagnóstico, você sempre teve um perfil, Grazi, que eu gosto muito, que eu sempre falo que o que é confortável para um autista vai ser confortável para a maioria das pessoas. E você sempre age de uma forma que dá previsibilidade para o paciente. Porque são intervenções, às vezes, que algumas sensações não são gostosas, né? Vai dar uma agulhadinha, você vai sentir às vezes uma reviravolta no estômago, em alguns pontos, né? Você vai sentindo algumas coisas muito específicas. Sim, E eu acho muito interessante esse cuidado que você tem de sempre antecipar o que o paciente pode sentir, e é engraçado que é cirúrgico, né? A gente sente exatamente aquilo. Então, essa aqui é mais ardidinha, essa aqui vai acontecer tal coisa. E também essa questão sua de pontualidade, de organização, de horário, como isso é importante para o autista e deixa também a pessoa muito segura nesse processo, sabe? De se sentir acolhido, de sentir. é, Já começa muito antes do momento da sessão essa questão de equilíbrio, porque um atraso, um desmarcar de última hora, pegar de surpresa, assim, um imprevisto, às vezes o paciente já vai chegar desregulado na sessão e você tem esse cuidado e eu vejo que não é só por conta do meu diagnóstico, porque você sempre agiu assim, então é uma questão sua profissional mesmo que eu admiro muito. obrigada. E, e no autismo nós temos muito transtorno do processamento sensorial. Então, até depois, se você quiser comentar, aqueles pontinhos que você coloca nas costas que vai vibrando, né? Que eu não sinto primeiro grau dele, eu não sei como é que fala, Sim, né? Se você também já teve pacientes, mesmo que não sejam autistas, porque às vezes tem alteração de processamento sensorial sem ser autista, né? sim, Que sim. não tolerou algum tipo de intervenção, se aí você tem alguma coisa que você pode fazer de uma outra forma para gerar o mesmo resultado, como é que funciona nesse caso? Sim, sim. Eu já tive pacientes, por exemplo, o grande terror da maioria das pessoas é saber que a acupuntura é realizada com agulhas, porque já relaciona a agulha com aquela agulha de injeção, Uhum. né? O diâmetro, elas são mais grossas, né? A injeção é mais dolorida por causa do líquido, não é só da agulha. E a agulha que a gente utiliza aqui é da espessura de um fio de cabelo. E já aconteceu sim do paciente me procurar. Aliás, eu tenho pacientes bem antigos que eles até hoje têm medo da agulha. Só que eu falo assim, ó, a sessão tem que ser o quê? Confortável. E eu tenho outras alternativas, sem ser agulha, sem ser a tradicional agulha? Tenho sim. Falo que a evolução ela é muito boa nesse sentido, né? Então, existe outras alternativas. Eu tenho um diapasão que eu faço muito em crianças, que pela vibração eu estimulo o ponto de acupuntura. Eu tenho stipper, que é uma esponjinha embebida em silício, que ela estimula o ponto. Eu tenho moxa, que é um pavio de uma erva da artemisia, que a gente aquece, estimula através do calor. Então, tem várias outras opções. Só que Uhum. o que é importante? O paciente se sentir confortável. Se ele quiser, eu já vi que o paciente quis insistir, mas ele não aproveitou a sessão, que ele estava ali, ó, enrijecido, numa tensão. Aí eu retirei, eu usei de outros artifícios. Mas assim, eu sempre fico atento ao relato do paciente,
como que ele tá sentindo. Às vezes ele fala, pode ir, você olha a mão gelada pingando. Então, assim, não é legal, porque o paciente tem que se entregar, né? E depois, uma coisa importante, que começa que eu coloco todas as agulhas, é muito importante o paciente permanecer em silêncio. Então, assim, a gente conversa bastante, eu adoro conversar, só que depois que eu coloco as agulhas, que é aquele momento em que elas vão agir, é importante que ele permaneça em silêncio, para não ocorrer nenhuma agitação e o fluxo energético ser liberado, Uhum. tá? Legal. E até teve um dia também, né, Grazi? Do mesmo jeito que eu não gosto de imprevisto comigo, eu não gosto de deixar as pessoas também, né, na mão. E eu tava com o horário agendado, e aí meu marido ligou que a Aurora tava com Oi. febre. Acho que a Aurora e o Pedro, acho que os dois estavam doentes. Sim, sim, Aí eu falei pra ele, vai indo pro pronto atendimento, que eu vou passar lá na Grazi e ver com ela o que a gente faz, porque eu não vou simplesmente desmarcar, assim, né, na sim, hora de ir. Aí eu cheguei e falei, dá pra fazer rapidinho, colocar alguma agulha aqui, porque a Aurora tá com febre. Na hora, a Grazi falou, vai embora, não tem nenhuma condição de você fazer a sessão sim, desse jeito, até por conta dessa entrega, né, Grazi? Eu com o filho sim, doente, você tá ali, precisando ir embora. Não sim. dá pra simplesmente aplicar um monte de coisa e liberar, né? Sim, igual muito, tem pessoas, chega, celular do lado, você vai olhando, olhando. Não, não adianta, né? Eu falo assim, que é o seu momento, né? Isso vale para quando tá aqui, vale para tudo, né? A gente tem que se entregar, né? Para aquilo que tá fazendo, né? É Isso confiar. envolve uma série de fatores, até mesmo autocuidado, diminuir sensações de ansiedade. Então, não tem como. E foi esse dia, você não ia conseguir ficar aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai embora, depois a gente vê. Não, Grazi, não. Vamos, Não, dá tchau. pra pôr aqui 15 minutinhos. Foi. Não. E até essa questão é tão importante, Grazi, que até para a medicação alopática, né, tem um efeito placebo até, para ver o quanto o emocional também influencia nessa melhora, né? Sim, Porque a gente vê aí pesquisa, sempre tem o placebo para ver se não é uma questão emocional do paciente. Ah, eu tô tomando, então agora eu vou ficar bem, sim. né? Então você precisa confiar em qualquer processo. E quando Não, se trata de uma. em manipulação, a gente manipula muito placebo. Até mesmo com, já peguei prescrição médica. Olha só, não sabia É, disso. principalmente idosos que tem que tomar dipirona na hora do almoço e de noite. Virou que elas não aguentam de dor no corpo. Faz o potinho, ela toma, passa super bem. Olha, não sabia disso. Sim, Olha como é sim, emocional, né? sim, E o contrário é verdadeiro também, porque se você vai e não acredita naquilo, com certeza o resultado vai ser sim. diferente, né? Eu já tive também isso a filha pagou para a mãe. Aí a mãe entrou aqui conversando, aí na hora que eu coloquei ali, tá tudo bem? A pessoa, sentindo nada. Não. Aí fui falando, tá, terminou. Não, sentindo nada. Eu tava lá sentada, posso ir embora? Falei, nossa, a senhora tá com agulha. Então, assim, ela não se entregou. Aí eu conversei com a filha. Eu falei, não, ela não quer receber o tratamento, é incômodo para ela. Então, Uhum. essa entrega é importante, sim. Precisa. É o momento de cada um também, né? Às vezes a pessoa é assim, mas às vezes é o momento da vida também. Às vezes Sim, vai sim, precisar de bater a cabeça ali algumas vezes para sim, buscar realmente se abrir a uma outra alternativa, sim. né? Já tive alguns casos, eu até brinco com essa paciente, não sei se ela tá vendo. Ela entrou aqui, já fiz acupuntura, não deu certo, mas me falaram, vou tentar de novo. Não acredito, não. Desse jeito. Pronto, falei, não, vamos lá, vamos tentar. Fez Uhum. uma, duas, três, depois ela falou, sou obrigada a te falar que realmente. Então, assim,
ela se abriu para o tratamento, né? Ela falou Sim. assim: se é tão bom para tantas pessoas, por que que eu não vou tentar, né? Então tem E esse essa outro perfil também. sinceridade, a sinceridade da pessoa é importante também. Olha, eu Demais. tô aqui, mas eu ainda não consigo acreditar tanto Sim, assim, né? sim. Porque é importante. Teve uma paciente falando agora de terapia fonoaudiológica, assim. Aham. A mãe ficava na sessão porque a criança ainda se sentia muito insegura de ficar sozinha. E a terapia fonoaudiológica com uma criança de 2, 3 anos, ela é toda pautada por brincadeiras, né? Não tem uma, não, agora nós vamos fazer tal coisa. A criança não Sim. é tudo pelo lúdico. E aí, acho que na terceira, quarta sessão, a criança já estava tendo uma evolução muito legal. Aham. Aí eu fui falar para a mãe, né? Falei, você viu? Olha, ela já está adquirindo essa habilidade, essa habilidade. A mãe pegou e falou assim, então, do nada, né? Falei, Ô, oh, gente. meu Deus. Porque, tipo assim, na cabeça dela, você tá aqui brincando com ela e ela tá melhorando, né? Do nada. Sim. Então, Foi mágico, Natália. e você vê que ela não falou por maldade, mas eu Não, acho que ela, não é tanto que não. senão ela não Sim, voltaria na próxima sessão. Mas sim, aqui, aí você percebe que aquilo não estava fazendo sentido na cabeça dela, que aí a nossa responsabilidade também, olha, né, funciona assim, é o processo, confia sim, no processo, né, sim. que é por isso que também que tá dando resultado. Mas com certeza essa sinceridade é muito Não, melhor com que certeza. E eu falo assim, é desafiadora. Eu falo assim, não, quero provar vou que mostrar. realmente vou gostar. Ó, o Marinho Então, colocou aqui. Hoje em dia a Grazi sabe todos os remédios que eu tomo. E se é receitado algo, verifico com ela antes. Ela tem um cuidado com cada um e com as possíveis reações medicamentosas melhor que o médico. é, Mário. É verdade. Aproveitando aqui, Natália, eu queria te falar que o tanto que eu aprendi nesse seu processo. Não sei se você percebeu que eu sou bastante curiosa também. Você vinha fazer a sessão, eu, Natália, o que é isso, isso e isso? Gente, vocês não têm ideia a bagagem que essa Natália tem. E eu imagino o que causou dentro dela esse processo de descoberta, porque quando a gente tem um embasamento, uma bagagem, eu acho que torna mais difícil você reconhecer aquilo que está dentro de você. É. Não, gente, eu tenho isso. Então, assim, eu queria te falar que eu aprendi muito nesse seu processo, coisas que eu nem imaginava mesmo uma pessoa que tem o autismo passaria e ele tenha. Aprendi bastante, queria te falar isso. Ah, obrigada, Grazi. É fundamental, assim, essas trocas que a gente tem de conversa, de troca de experiências, né? Você é uma pessoa super acolhedora e ao mesmo tempo objetiva, prática também, não é aquele acolhimento, não, entendo, e tal. Você também é intervencionista, assim, né? Eu acho muito legal, porque eu trago muita coisa da sessão que vai muito além da aplicação, né? De agulha, da aplicação de cristais, é muito além disso. É realmente sistêmico e integrativo mesmo. Hoje eu cheguei lá, ela só foi pôr no risquinho assim, eu achei que eu tava morrendo. Eu falei, quer que chame o SAMU? O que tá acontecendo? Quer que chame o SAMU? Já tô com o celular aqui do lado. Ai, ai, pior E, que ela fala isso mesmo, gente. oh, Tem que ver as nossa. definições que ela dá e como é que você tá. Não queiram saber. Não pode falar. Agora que você perguntou pra mim como é que você tá hoje, O que você do falou? jeitinho que a clínica psiquiátrica gosta. Exato. Falei, hã? Mas eu tenho essa mania de levar as coisas muito na brincadeira, porque eu tenho dificuldade de lidar com o que incomoda. Eu não gosto de sentir incômodo. E então esse processo realmente não foi nem um pouco fácil, porque até por questões sensoriais, eu sinto o incômodo de uma forma muito intensa. Alguma coisa que eu como que não me cai bem no estômago, aquilo pra mim, eu vou sentindo alteração de equilíbrio, eu vou ficando com a vista embaçada, uma dor de cabeça, se eu não durmo bem à noite. Então, qualquer incômodo pra mim, eu sinto de uma forma muito, muito limitante, sabe?
E para eu acreditar no meu diagnóstico, eu tive que remeter muito à minha infância. Tanto que eu não. Fica aqui comigo, ó. Esse aqui sou eu, ó. A minha... Dá pra ver? Essa sou Sim, eu pequena. Então eu tive que remeter muito à minha criança interior, entender como eu era, entender minhas reações a partir do que eu lembrava, a partir do que eu tenho de registro, para me convencer, porque quando você trabalha muito numa área, você acha que você está muito condicionada àquilo também, né? Então, você duvida de você mesma. Eu fui capacitista comigo mesma e fui preconceituosa comigo mesma, ainda sou. Então, acho que é por isso que eu ainda tô no mais baixos do que altos, né, Grazi? sim, Quando eu falo, assim, quando eu socializo, quando eu converso, eu tento passar uma imagem muito positiva, porque eu tenho um preconceito, assim, com quem é muito negativo, sabe? Então eu guardo o sofrimento muito pra mim, ou pra quem tá mais próximo, pra quem eu tenho uma conexão assim que eu sei que eu não vou ser julgada. Mas do contrário, eu vou mantendo aquela coisa mais positiva, levo na brincadeira, tal. Só que isso chega uma hora que você não consegue mais sustentar, né? Então, ou você se isola, que era o que eu estava fazendo, você se isola com medo de chegar e não dar conta daquela situação, de mostrar que você realmente não tá bem, ou você vai mexendo na ferida, vai tentando saber até onde está esse buraco, né? Então, não é fácil, não, mas hoje eu sinto que eu consigo ter uma clareza muito maior, né? Então, da mesma forma que você falou que para você o meu diagnóstico chega, né, para dar uma clareza, para mim é a mesma coisa, porque eu sei que aquele momento eu tô em crise, eu tô num shutdown, eu não tô numa depressão. sim. É um momento de crise, de sobrecarga, que se eu Sim. souber lidar com aqueles estímulos, eu vou melhorar. Eu vou melhorar e vou melhorar num curto período de tempo. Não é igual uma depressão, que você fica semanas, meses, anos, né? Tem pessoas que ficam sempre naquele mesmo estado, assim. Não, então não é um burnout, não preciso parar de trabalhar, eu só preciso Sim. ajustar algumas coisas. E até você me pergunta sempre do meu sono, né? E eu te falei que agora faz uma semana, uns 10 dias, que eu comecei a dormir de tapa-olho e de protetor auricular. E que meu sono melhorou muito, porque o autista tem muita dificuldade com sono e meu sono é muito leve. Sim. Qualquer coisinha, se as crianças levantam para ir ao banheiro, eu já perco o sono, não consigo dormir de novo. Se meu marido mexe na cama, eu já vou ficando irritado, porque aí eu desperto e não consigo dormir. Então, a hora que eu tirei alguns estímulos, você melhora. Se eu não soubesse do meu diagnóstico, eu ia, sei lá, fazer uma polissonografia e achar que eu estava Sim. com algum transtorno do sono, né? Sendo que era uma questão Uhum. sensorial. Então, eu agradeço muito, Grazi, esse olhar que você tem, eu fico muito feliz. Imagina. Mas porque também eu busco pessoas que podem colaborar com isso, e você com certeza é uma delas. Ai, obrigada, imagina. Eu aprendo muito com você. Ah, igualmente. Ô, Grazi, que você falou um pouquinho das crianças, fala pra mim se qualquer idade pode fazer, tem alguma contraindicação, tem algum caso que não é indicado. Sim, qualquer idade pode fazer. Inclusive, hoje fiz uma bebezinha que vai fazer 2 meses. Olha, Ah, tá com refluxo e é intenso, muita cólica. E hoje eu fiz. Aí você fala, faz com agulhas? Vou falar que na medicina chinesa tradicional eles fazem bebês com agulha. Claro, gente, agulhas menorzinhas, né? Mais fininhas. Só que a maioria dos pais eu noto que eles ficam um pouquinho receosos com a agulha. Então fiz no corpo todo da bebezinha com um cristalzinho, com microcristais. E foi até impressionante. A menininha, ela estava aqui, eu acabei de fazer, a mãe ficou aqui e o intestino dela funcionou. Eu falo assim, gente, eu mesmo fico espantada com o efeito.
Então, assim, não tem contraindicação, pode ser feito até em bebezinhos. Uma observação que eu gosto de fazer, quando eu faço em crianças, geralmente acima de 5 anos, eu gosto de tratar um dos pais também. E o tratamento já modifica. Por quê? Essa criança ela já consegue me responder. Eu já consigo já ter um diálogo e ver como que ela se sente no ambiente de casa, se ela se sente confortável em ir para a escola. Eu consigo observar determinados bloqueios. E quando eu atendo um dos pais, eu consigo ver um pouquinho o que está causando. Então, assim, eu sempre peço. Quando vem a criança, na maioria das vezes os pais acatam, sim, mas já teve casos que não. Que Uhum. para eles virem se tratar, um deles, pelo menos, vir para uma sessão para eu estar conhecendo. Mas não tem contraindicação, não, de maneira alguma. E já teve criança que eu perguntei se queria experimentar a agulha e deixou. E eu Olha fiz só. com agulha em criança mesmo. Então, Uhum. contraindicação nenhuma, muito pelo contrário, faz muito bem. Só benefícios, né? Só, sim, E essa questão da família, quanto menor a criança, maior o impacto da família naquela criança, né? muito, No emocional e no super, físico. muito Inclusive, mesmo. tem muitos estudos que falam sobre as cólicas, que a gente acha que é porque o sistema gastrointestinal ainda é imaturo, tá? Isso acontece, sim, em alguns casos, Sim. mas a maioria daquele choro, daquela rigidez da criança é pelo ambiente em que ela está vivendo, por Assim, como alguns que a relatos família tá. mesmo que eu tive hoje, conversando com a mãe, que a sessão é bem mais rápida quando é de bebê, conversando com a mãe, eu já senti o porquê que a criança tá daquela maneira. Algumas Uhum. situações que ela passou durante a gestação. Olha só. Então, é importante essa conversa, esse diálogo. É, eu falo que o tratamento não baseia-se somente em inserções de agulhas e cristais, né? De Você forma precisa, alguma. né? Eu falo assim, é um sistema mesmo, né? Mudar, É. às vezes, o sistema. Isso, e o sistema, que, o entorno mesmo, né? Não só o sistema Sim, do indivíduo, né? O entorno dele. Porque sim. essa questão, a mãe às vezes já está sofrendo com aquela criança em sofrimento, e quando procura um pediatra, às vezes gera mais sobrecarga naquela mãe, de que a mãe que comeu chocolate demais, a mãe que comeu coisa que não podia, a mãe que comeu gordura. Aí a É, mãe começa a ter uma dieta essa restritiva e não. mãe chegou no ponto de parar de amamentar por causa Olha disso, acredita? isso. Acredito, Ela parou. acredito. Ela parou, ela Infelizmente, falou. eu acredito, porque começa. Nossa, eu fico até nervosa, não posso nem entrar Ela, nisso. ela falou que seria outro. Ah, não sei se eu volto a amamentar agora, mas aconteceu isso. Meu Deus. Então aí gera ainda mais. E às vezes é só uma questão ali de adequar a rotina, né? Porque é tudo muito novo para aquela relacionamento da mãe, do pai, do bebê, Sim, né? Então aí às vezes sim, reflete e às vezes os profissionais querem resolver de uma forma muito rasa, sim, resolver entre aspas, né? Liberar o sim, paciente logo. Então, é cólica, dá essas gotinhas de não sei o que, caro pra caramba, que não resolve a sim. vida de ninguém. E às vezes nem dá Para certo. de tomar leite, para de comer isso, para de comer aquilo, para de comer tudo e a criança não melhora, né? E gera Sim, mais estresse ainda para aquela família, pode até piorar os sintomas. Então é importante também saber como a acupuntura, né, sistêmica pode auxiliar nessa sim. questão, né, Grazi? Com um Muito, profissional assim, muito igual mesmo. você que está atenta para essas questões extra paciente, né? Quem que está em volta, que tipo de ambiente que ele vive, né? Isso é super importante. E assim, é muito gostoso essa troca que eu gosto com o paciente. A grande maioria eu crio uma afinidade tão grande que eles depositam uma confiança e fica uma relação tão gostosa de confiança que de repente, às vezes eu nem conheço a pessoa, essa mãe mesmo. Sábado à noite eu tava conversando com ela no WhatsApp. Então, é uma troca muito gostosa, assim, que eu Uhum. acho que faz parte do tratamento.
Faz, porque o vínculo é extremamente importante, né? E Sim, se, e sim, se a pessoa se entrega e tem essa confiança recíproca, né? Porque hoje a gente ainda estava falando isso, né, sim, Grazi? Porque a gente tem essa questão de que o paciente escolhe o profissional. Só que a gente precisa naturalizar também que às vezes o profissional também tem direito de, às vezes, sentir empatia ou não com sim, algum caso, sim. né? Você, Uhum, eu, nós somos também muito perfeccionistas assim com o resultado do nosso trabalho. E é muito sim, frustrante às vezes ter uma pessoa que não está envolvida ali naquele processo, sim, né? sim. Ou talvez que não está depositando toda a confiança em você, tá aqui, mas não tá. Isso gera, pra gente, é ruim, né? Como Ou profissional, né? te desrespeita, não te valida de alguma forma. Sim, sim, Né? Porque assim, o meu processo fonoaudiológico eu tenho total autonomia para falar quantas sessões o paciente precisa por semana, né? Por sim, quanto tempo, se sim, tá no momento de parar, se não tá. E às vezes a sim. pessoa fala, ah, mas eu vou ver com o médico. Então, assim, né? Isso É, ocorre muito. não, não Sim, é. Vou ver com o sim. médico se eu continuo. O médico mandou parar a fonoterapia. Mas peraí, não é ele Não, que resolve. não é Então assim. tem que ser E, uma via de mão dupla, porque nós profissionais também temos que estar confortáveis nessa relação. uma coisa que me incomoda muito, assim, às vezes o paciente chegou com um problema muito crônico, fez 3 sessões, ele chegou, tipo assim, a 80% da melhora e ele deixa o tratamento. Então, assim, eu que fico triste, porque eu sei que dali um tempo vai retornar, ele vai ter a piora de novo, os sintomas. Só que em momento algum ele chegou e me questionou, ou falou assim, não, não posso, ou por problemas pessoais ou financeiros. Não, ele, a grande maioria, ele decidiu que ele já estava melhor. E eu vejo que a vida corrida das pessoas muito só trabalho, trabalho, trabalho. Eles sempre se deixam de lado, de lado. Eu acho E que os homens são piores nesse aspecto, não são, muito Grazi? piores, muito As piores. mulheres Muito. procuram mais ajuda, Sim, né? sim. Eu tenho algumas exceções de homens que eu falo são exemplos totalmente disciplinados, acatam tratamento, seguem certinho, mas são raros, bem raros. Uhum. É, porque o homem é quando já não dá mais para Sim, esperar, né? sim, Com já tá certeza. já morrendo. E é uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Se você não cuidar, se você não prevenir, o seu corpo vai fazer você se cuidar sem você querer na hora que você não quer. Ele vai te Vai te colocar parar. deitado. É, Então, não adianta. E às vezes você precisa se curar. E vem o que? A dor. A dor, eu adoro isso que a medicina chinesa fala. A dor é processo de cura. olha. Nossa, falar isso como? Sim, dor tá te avisando que tem coisa errada, que algo que Nossa, você fez, deixou de fazer, não sei, gerou um problema. Então você precisa passar por esse nossa, processo. perfeito, perfeito. Precisa passar. E aí, às vezes, a pessoa quer tomar um remédio para tirar aquilo e não se atenta, né? Não, Por tem que o que saber a aconteceu. causa. Tem que, opa, o que gerou? O É. que gerou? Eu acho engraçado, tem os educadores físicos que ficam bravos, fisioterapeutas, que o pessoal vai na academia, malha, 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 aí sente a dor muscular e toma um relaxante muscular Sim, para não sentir a dor, aí perde o processo, né? nossa, perde tudo, sendo que ele foi lá para isso, né? É, Para causar isso. e eu acho que a mesma analogia, né, da dor são os nossos problemas também, né, do dia a dia, Sim, porque sim, o problema é a chance do aprendizado, de estar te convidando a olhar de uma outra forma, a olhar para um sim, outro lado, e você ficar negando, porque tem aquele positivismo meio tóxico, né? Principalmente com rede social. Todo mundo sim, tá feliz, todo mundo todo mundo isso, todo mundo tudo aquilo, lindo. e não para olhar, não, eu tô com esse problema, de novo tá acontecendo de uma forma repetida na minha vida, tá me convidando a olhar de uma outra forma, porque dessa forma não tá dando certo, porque não, Sim. né, Eu porque tá. costumo falar assim, por exemplo, existem vários lutos. Luto não é só perda Uhum. física, né?
né, por morte. O luto é qualquer tipo de processo que você está passando, que você tem que deixar alguma coisa de lado, né? Isso. Então, o luto ele tem que ser vivido. Ele dói, vai doer, vai apertar, vai ter dia que você quer gritar, vai ter dia que você quer arrancar cabelo, vai ter dia que você tá normal, vai ter dia que você vai se culpar porque você tá feliz. Ah, não, eu tô passando por isso, por que eu tô feliz? E é isso mesmo, e é esse altos e baixos. E tem que doer e vai passar com o tempo, Isso, mas tem que deixar sentir, não mascarar com isso. certeza. Nossa, muito legal. Se a gente começar nesse tema, a gente vai embora, né, Grazi? Vamos até meia-noite. É. Mas, Grazi, olha, eu acho que a gente pode ir caminhando para o final. Acho que muitas informações, né, bacanas, né, já foram Ah, eu quero falar levantadas. só mais uma coisinha, Fica à rapidinho. vontade. Pode causar algum efeito indesejado a sessão de acupuntura? Pode, Hum. pode sim. Dependendo do tipo da cronicidade, né, da doença da pessoa, do tempo que ela tem, eu posso agravar esses sintomas logo após. São Olha. raros, mas isso pode acontecer. Então, eu já tive relatos, né? Igual o paciente me procura para fazer tratamento de insônia, a primeira coisa que eu pergunto, você vai ter paciência? Eu já falo isso, tá? E eu tenho uma paciente, que eu até brinco assim, que ela é um exemplo. Ela tá comigo há 4 anos. Ela não dormia nada. Hoje ela já consegue dormir em torno de 5, 6 horas sem um medicamento. Vixe. Ela já tinha feito uso, ela optou por não. Hoje ela faz uso de outro medicamento que ela precisou, mas eu falo assim, específico para o sono, ela não Hum. faz. Então, tratamento de insônia pode ser que a pessoa, às vezes, dormir no outro dia, naquela semana do primeiro tratamento, como eu mexi com o fluxo energético. É como se eu cutucasse ali, eu desse um choque no organismo. A pessoa pode ter vertigens, náuseas, são raros, mas eu já recebi certos relatos. Então, assim, existe, pode acontecer. Pode É, ser. e é importante saber disso, até porque eu nunca tive, não. Eu Mas não. se tiver, a pessoa não invalida, né, o processo, sabe que Sim, faz parte. sim, com certeza. Com certeza. Ah, legal. Até a distância resolve, né, Grazi? Tipo, teve um dia que eu fui, o meu filho mais velho, ele é bem intenso nas reações quando ele tá doente. Ele tem muito medo, ele não gosta também de sentir incômodo igual eu. E ele tava com febre, né? Acho que foi um pouquinho antes de ir pra acupuntura e ele tava, nossa, gritando, sendo até mal educado, porque ele ia morrer, ninguém ajudava ele, não sei o quê. Filho, você tá com 37,6. Tá tudo bem, não vai morrer. Não, porque tá. Eu falei, bom, ó, eu tenho que sair, daqui a pouco eu tô voltando pra ver como você tá. Fui na acupuntura, eu cheguei bem irritada, né, Grazi? Bem nervosa. No que eu voltei pra casa pra ver como ele tava, sem eu falar nada, ele pegou e falou assim: Eu queria te pedir desculpa da forma que eu falei, nossa, a Grazi deu efeito lá à distância. Eu Mandei lembro que eu falei mensagem. assim pra você, Natália, calma, não toma nenhuma atitude assim, lembra que eu te falei? Respira. Vamos fazer a Ai, sessão primeiro. mas assim, a gente tá rindo, brincando, mas a energia, gente, o fluxo energético, ele é sistêmico. É. Não adianta, gente. Pensa assim, um exemplo normal. Você trabalha com várias pessoas, você chega, tem aquela pessoa carregada. Se você não conseguir ter um filtro, nem todo mundo consegue isso, o ambiente pesa. Então eu falo assim, às vezes você está numa desarmonia que você acaba desequilibrando todo mundo. É. Isso tem a ver. Que é o que a gente falou dos bebês, né? E Sim, essa semana estavam os três doentes, os três, assim, cada hora era um com antibiótico, com febre. Então, realmente, eu tava muito sobrecarregada com isso sim, tudo, sim, né? Então, com certeza, eu tava passando isso pra ele. A gente brinca, mas é totalmente energético sim, mesmo. sim, E eu falo que sempre os filhos, eles são nosso espelho. As reações que eles estão tendo são as reações que a gente precisa olhar na sim, gente, né? Então, a sim, hora que eu vejo eles irritados, bravos, ansiosos, eu tenho que olhar pra mim, porque com certeza eu tô aí na mesma energia, porque a hora que eu
consigo me equilibrar, é imediato também, que eles vão se organizando melhor. Então, Sim, é sistêmico até de passar para outras pessoas, ó, de sim, verdade, com certeza, né? com certeza. Grazi, mais alguma coisa? Não, acho que era só isso. Queria te agradecer pelo convite. Ah, Eu fiquei eu muito que quero feliz agradecer. com o convite, agradecer a confiança no meu trabalho e falar que eu estou sempre aqui, sempre que precisar. Eu que quero agradecer por tudo desde o início, teu acolhimento, teu profissionalismo, a responsabilidade com que você encara esse tema que às vezes é tão mal interpretado ainda pelas pessoas, né? A seriedade que você passa, a responsabilidade com que você faz tudo isso e que foi um divisor de águas assim nesse meu processo de reabilitação mesmo. Então, só tenho que agradecer, desejar muito sucesso, Ai, muito sucesso, obrigada, cada vez mais, que você se realize cada vez mais, assim, nas suas escolhas profissionais, pessoais. obrigada. E eu vou estar sempre aí. Com Não adianta me dar certeza, alta, não, eu não, não interfiro te no dou, não. processo. Falo assim, ó, agora assim, aquela é uma troca tão grande que o terapeuta precisa do paciente e o paciente também, então é uma É a via troca. de mão dupla. Sim, Ah, obrigada, ó, a Glau, maravilhosas. A Fran, muito bom. Obrigada pelas explicações. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que foi entrando aqui. Valdete. Eu fui vendo alguns nomes aqui que foi passando. Kaique tá aí, minha mãe tá aí. Acho que meu pai também. Um beijo para todo mundo. A Bia que falou oi, Márcio. Muita gente que foi passando aqui que eu fui reconhecendo. É, Isso é muito importante também, porque a gente falar aqui também sem ninguém para ouvir, a gente sim, não consegue ir adiante, né, de Grazi? A jeito gente nenhum. precisa dessa Sim, troca que o eu falo Kaique que bateu palma. Obrigada, amor. é muito gostoso a gente ver isso, ver de pacientes, tanto meu quanto os seus. É, eu falo que não tem. A coisa que mais dá satisfação pra gente é isso, É, né? O paciente se sentir feliz e ter resultado, com né? certeza, porque a gente também precisa de pessoas que queiram ouvir, né, o que a gente tem para falar. Então, isso é muito Sim. importante. Aline, obrigada. Gente, boa noite. Hoje eu jurei que eu não ia me estender muito. É, Mas teremos outros momentos aqui, se Deus quiser. E Grazi, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está aqui conosco, que estava aqui agora. Lu, obrigada. E quem vai assistir essa live depois, que eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Vou tentar publicar no YouTube também, que são públicos diferentes. Então, compartilhem aí, para a gente conseguindo levar essa informação aí ao maior número de pessoas. Muito Boa noite. obrigada, Grazi. Beijo, muito obrigada. Beijo, eu que agradeço. Boa Boa noite e noite. até a próxima. Até a próxima. Vamos fazer um olhinho assim, ó, que eu ponho no canal Vamos, deixa eu para ver se eu termos consigo aqui, ó. lentes diferentes aí. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.